Eu queria ler com vocês no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, nós vamos ler um pouquinho aí do verso 1, a gente vai andar um pouquinho, nós vamos ler até o 20, nessa primeira parte, que vai dizer assim: nesse meio tempo, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a... Estão comigo aqui? Que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer depois. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a este vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês, jovens, estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, confessar o nome de Jesus, também Jesus, que é o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Só uma pausa aqui. Tira não, pode deixar ele aí. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Qual tem sido o seu testemunho nos lugares que você tem andado? Vocês conseguem confessar Jesus lá? Vocês conseguem proclamar Jesus lá? Falar, ei, eu sirvo a Jesus de verdade, Jesus é o meu Senhor, é isso mesmo, poucas ideias? Então aqui a gente já começa a refletir como estão as nossas vidas. 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão fazer. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegra-se. Contudo, Deus lhes disse: insensato, em algumas versões vai dizer louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Mateus capítulo 16, 26, por favor. Pois, que adianta o homem, o que adianta ao jovem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou, que pode dar o homem, o que pode dar você jovem em troca de sua vida, em troca da sua alma? E nós vamos falar um pouco disso essa noite. Sabe por quê? Põe o tema para mim, por favor. O que está escrito aqui? Não. Nós estamos na Lírio Parelheiros. Espera aí. Lírio Parelheiros e um culto jovem. O que está escrito aqui? Pediram a sua
alma. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Jovem, pediram a sua alma. E sabe quem pediu a sua alma? Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Jó, que conta a história de um homem íntegro, um homem top, um homem leal, um homem fiel a Deus, um homem que agradava a Deus em todo o seu caminho. E um dia, os anjos do Senhor se reúnem diante de Deus e começam a falar do que estavam fazendo. E quem está lá também? Satanás. Satanás vai para essa reunião também. E é interessante que o que Satanás chega e ele está de boa, ele está quieto, está só ouvindo o que está acontecendo naquela reunião. Mas aí Deus, eu falo que Deus o provoca. Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Como ele é leal, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele me agrada. E aí Satanás, audacioso como é, fala assim: lógico, você dá tudo para ele, você deu tudo que ele precisa para viver nessa terra bem. Olha só, os animais dele forram a terra, de tantos que são. Como o Senhor o abençoou, não tem como ele não ser íntegro, não tem como ele não te agradar. E aí Deus pega e fala: ok. E o diálogo continua, e eu imagino o Satanás falando para ele assim: me dê a alma dele para o Senhor ver se ele não muda. E essa noite, jovem, você talvez não, eu tenho certeza, você está começando a imaginar e você fala: caramba, eu não sou nem parecido com Jó. Muitas das vezes me falta lealdade, me falta integridade, me falta justiça, me falta tantas coisas. E essa noite você acaba de ouvir que Satanás também pediu a sua alma. Como é que você vai se comportar? Como é que você vai lidar com a situação que Deus está trazendo nessa noite a nós? E eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? E aí você me ouviu falar de Jó e talvez você está pensando nos bens que você ainda não conquistou, talvez você está pensando nas coisas que você deseja. Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de posses, eu não estou falando de riqueza, não estou falando de coisas que eu quero, eu não estou falando de um iPhone novo, não é nada disso. Eu não estou falando de um notebook, de algo que você tanto deseja, de um videogame, não. Eu estou falando de como está a sua vida. Como está a sua vida? E a sua vida real, e a sua vida real é o seu todo diante de Deus. Como você olha para você nessa noite, ao examinar a sua vida, imagine Deus dando testemunho ao seu respeito. Imagine Deus em uma mesa, Satanás de frente para ele, e o que está em negociação é a sua alma. E aí, para Jó, a gente viu que Deus tinha muita coisa para falar e falar: ó, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não vai me negar, ele me honra, ele me serve. Agora eu te pergunto: e a sua vida e você? Deus te pergunta nessa noite: qual que é o testemunho que eu tenho a dar ao seu respeito? O que eu posso falar ao seu respeito? O que Deus pode falar de você, jovem? O que Deus pode falar de você, jovem? Será que Satanás vai sair ganhando nessa? Será que Satanás vai levar fácil a sua alma? E quando eu falo de alma, eu estou falando de salvação. Eu estou falando daquilo que é precioso, daquilo que é eterno. E a gente vai ver na passagem que a gente acabou de ler lá em Lucas, um homem tão preocupado com as coisas dessa vida, como muitos de nós aqui nessa noite está. Preocupado como será a minha vida no próximo mês, na próxima semana, no próximo ano. Ou o que eu vou estudar, o que eu vou me tornar.
Será que eu vou ser um empresário? Será que eu vou ser alguém nessa vida? Será que eu vou ter e vai ter e eu quero, tantos desejos. E a pergunta de Deus para nós é: e a sua alma? O que você tem preparado na sua alma? O que você tem preparado hoje tem agradado a quem? A quem tem honrado aquilo que você tem plantado? Qual que vai ser a sua colheita? A gente viu na leitura que nós fizemos de Lucas, um homem fazendo uma grande colheita. Plantou algo e deu muita coisa, colheu muita, ao ponto de falar assim: eu preciso destruir isso que é pequeno para fazer algo maior, para que caiba tudo. Ei, qual tem sido a sua preocupação, jovem? Você está querendo conquistar tantos amigos, está querendo ser o cara da hora, a mina da hora, o descolado, aquele que todo mundo quer ficar por perto, mas Deus está longe. E Deus nessa noite te pergunta: eu quero estar perto, e você? E você? O quão perto você quer estar de Jesus? O que você tem plantado para estar perto de Jesus nessa vida? E quando a gente olha para esse tema aqui, alguém pediu a sua alma. É alguém que quer viver a eternidade com você. E Deus, Ele não vai dar a sua vida de forma fácil para Satanás. Deus briga por você também. Se Satanás pediu a sua alma, o céu pede a sua alma. Mas é nessa vida que você planta para colher a eternidade que está por vir. Essa vida é passageira. A maioria de nós aqui talvez não vai passar dos 85 anos. E falar de tempo em um culto jovem é muito injusto, sabe por quê? Nós não pensamos nisso. Nós estamos vivendo a nossa vida e achando que nós temos muito tempo. E aí a gente esquece de fazer as coisas do Senhor, esquece de agradar a Deus. Na nossa melhor fase da vida, vocês estão vivendo a melhor fase da vida. É onde vocês têm energia, onde vocês têm disposição, onde vocês têm condição de fazer as coisas que agradam ao Senhor e honra a Ele, em meio a uma sociedade que não quer pensar nisso. Mas pediram a sua alma. E o que você vai fazer nessa vida? O que você vai plantar nessa vida para agradar a Deus, ao ponto de Deus se utilizar da sua vida como referência? Eu queria liberar uma palavra aqui. E a palavra é que muitos olhos para você, muitos olhos têm te olhado. E no teu coração o que bate é: eu não sou referência para ninguém, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me sabe onde eu estou, ninguém sabe que eu existo. E a palavra de Deus ao teu respeito é: eu tenho olhado para você. Meus olhos estão atentos para você, e se pediram a tua alma, eu também quero a tua alma. E eu quero ter uma eternidade contigo, eu quero viver uma eternidade com você. Mas você precisa plantar nesta vida algo para colher na eternidade. E o que a gente planta aqui, o que você tem preparado? O que você, jovem, tem preparado para Deus? E quando eu falo de preparo nessa vida, quando eu falo de algo que a gente vai fazer nesta vida para viver uma eternidade com Deus, eu estou falando de coisas que parecem ser iguais, mas são diferentes. Eu estou falando de atitudes e comportamento. Falar de atitudes e comportamento é plantar para a eternidade, sabia disso? Por exemplo, atitude. O que é a atitude? É a sua postura diante de alguma situação. Jó, eu gostaria que vocês lessem Jó no mês de junho. Você vai ver o que o cara faz em meio a uma situação contrária. Em meio a uma situação contrária, sabe o que ele faz? Ele se posiciona e fala: ei, nu saí do ventre da minha mãe,
Nu eu voltarei para lá. Nu, ou seja, eu não tinha nada, foi Deus quem me deu. Se foi Deus que me deu, tudo pertence a Ele, mas eu não vou desonrá-lo, eu vou agradá-lo até nessa situação. Aí as situações batem a porta. Quando uma amiga fala, eu não vou ser mais sua amiga, sua louca. E aí o que você faz? Você esquece de Deus, cara. Você se fecha no quarto e fala, ninguém gosta de mim. E aí você some da presença de Deus e fala, eu não quero mais isso, eu não quero mais essas coisas. Tudo está dando errado para mim, nada está dando certo. Em meio a uma situação adversa à tua vontade, você age, sabe como? Um frouxo. E se Provérbios vai dizer, se você for frouxo no dia da adversidade, ou seja, no dia difícil, se você não tiver atitude, no dia difícil, atitude é o quê? É agir de forma positiva. Você é um frouxo, e se você for frouxo, for um fraco, você não vai viver uma eternidade com Deus. O céu é para fortes, o céu é para quem quer, o céu é para quem fala assim, eu desejo viver com Deus de verdade. A minha alma pertence a Ele, e o que eu vou fazer vai ser tudo para agradá-lo. Comportamento. Falar de comportamento é fácil, porque é o que você é no dia a dia. Comportamento é o que nós somos. Quando a mulher de Jó chega perante a ele e fala assim, ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala, ei, tu fala como uma louca mulher. Sabe o que ele está falando? Ei, o meu comportamento diante de Deus é tendo muito ou tendo pouco ou tendo nada. Eu não mudo o meu comportamento, mas aí tem uma coisa extraordinária acontecendo no nosso tempo. Que o jovem dentro da igreja se passa como alguém que eu sou um crente, eu sirvo a Jesus, a minha alma é dele, a minha vida pertence a ti, até canta isso. E o momento que nós mais pecamos nessa vida é dentro da igreja cantando. A gente fala, Senhor, minha alma pertence a ti, o meu corpo pertence a ti, eu sou o teu. Mas pediram a sua alma. E só você e Deus sabe a quem ela tem pertencido hoje. Olhando hoje, se Jesus voltasse agora, aonde seria a tua eternidade? Ao lado dele? Ou você estaria de braços dados, indo para um lugar bem quentinho, que eu não quero passar nem perto de lá? Então, qual que é o nosso comportamento? Nosso comportamento precisa agradar a Deus, seja dentro da igreja, seja nos nossos lares, seja na escola, seja no ônibus. Temos que testemunhar em vida que nós pertencemos a Deus, que nós temos um dono, que nossa vida pertence a Ele, e que Ele coordena o nosso comportamento. O que você tem preparado, jovem? Para quem você tem preparado a sua alma? Para quem você tem preparado a sua alma, a sua vida, a quem ela pertence hoje? E hoje é dia de decisão, hoje é dia que você decide. Pediram a sua alma, mas quem decide a quem ela vai pertencer é você. Mas há uma forma de plantar para a eternidade. E qual que é a forma? Você pode plantar para a eternidade com Deus ou para a eternidade com Satanás. Para viver com Deus é em santidade. E santidade é algo que a gente planta todos os dias. Santidade é algo que a gente precisa cultivar todos os dias. Santidade é algo que é praticado, ou seja, santidade se torna comportamento. Mas você pode plantar ou estar plantando sem saber. Talvez até hoje você estava plantando sem saber. Devassidão. Sabe o que é devassidão? Libertinagem, imoralidade, comportamento pecaminoso e contrário aos princípios divinos estabelecidos.
Falei rápido? Vou repetir. Devassidão é o ato de libertinagem, de imoralidade, de comportamentos pecaminosos e contrários aos princípios divinos estabelecidos. Deus estabeleceu padrões para quem quer viver uma eternidade com Ele. Ser íntegro não é coisa que está escrito na Bíblia só por estar escrito, não. Ser íntegro é algo que é possível a todos nós, jovens. É possível ser íntegro, é possível ser íntegro, é possível ter conduta santa. E ser santo é o princípio mais básico para viver a eternidade com Deus. Mais para frente a gente vai ler a respeito disso. Nós precisamos preocupar-se com isso. A gente faz as coisas por osmose, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E muitas das vezes é algo que te afasta de Deus. E tem algo que todos nós aqui temos nessa noite. E você que ainda não tem, você vai ter a oportunidade de receber isso, que é o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele nos ensina a ser santo. Ele nos ensina a andar em santidade. Todas as vezes que nós vamos praticar algo que não agrada a Deus, que fere um princípio divino, o Espírito Santo fala: ei, aí não, isso não, para aí, faz não. Você vai entristecer Deus, você vai entristecer Deus, você vai deixar Deus longe de ti. Mas aí a gente não dá ouvido à voz do Senhor e a gente acaba se sujeitando aos atos pecaminosos, à imoralidade, a tudo aquilo que nessa terra a gente planta achando que não vai dar nada. Ei, mas isso aí na eternidade vai dar ruim. Então quando a Bíblia nos inspira a viver em santidade, ela está falando assim: ei, você precisa viver uma vida em correção, para que o Senhor voltar, ou no som da trombeta, a todos nós, ou de forma individual no dia da nossa morte, estarmos preparados. E se nós dermos ouvido à voz do Senhor, se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo dentro de nós, nós seremos corrigidos, nós seremos limpos dos nossos pecados, nós seremos lavados pelo sangue de Jesus, e nós vamos viver para Ele, não só nessa vida, mas na eternidade também. As coisas dessa vida, ou seja, o preparo para obter as coisas. Sabe aquele negócio de falar: eu quero fazer uma faculdade de medicina, eu quero fazer uma faculdade de engenharia, eu quero fazer algo, eu quero ser um empresário. E aí nós logo vamos nos preparar para isso, sim ou não? Estão comigo aqui? E Satanás é muito astuto. Satanás é muito astuto. Ele tem se utilizado do nosso preparo para viver bem nessa terra, para tirar a eternidade nossa com Deus. Deus vai abrir muitos olhos espirituais nessa noite. Deus vai abrir os teus olhos espirituais nessa noite. Sabe por quê? Você acha normal perder um culto para fazer qualquer outra coisa. Ah, mas eu estou fazendo... Ei, eu não estou falando que é errado não, tá? Estudar, se preparar para ser alguém na vida. Não estou falando que é errado. Eu estou falando só para abrir o teu olho. Porque Satanás também está usando disso. Porque quando nós vamos ver na Bíblia o que Satanás se utiliza para tirar a nossa comunhão com Deus, para tirar a gente do propósito divino, ele usa as coisas dessa terra, as coisas que nos encantam. Ele preenche o nosso tempo, ele preenche os nossos espaços com tantas coisas ao ponto de nós esquecermos de agradar ao Senhor. E aí algo que poderia ser muito bom acaba sendo muito ruim, porque te tira da presença de Deus. Então, jovem, se prepare sim para essa vida. Estude, deseje os melhores trabalhos, os melhores empregos, deseje as melhores posições, mas que isso não roube a eternidade da tua alma com Deus. Não se venda pelos prazeres dessa vida. A sua alma vale muito mais do que isso.
A sua alma vale muito mais do que isso. A sua vida com Deus vale muito mais do que momentos de prazer. E Deus tem algo especial para a gente. Porque mais uma vez, olhando para a sua alma hoje, quem ficará com ela? Até aqui, Deus nos fez algumas perguntas. Primeiro Ele abriu os nossos olhos que pediram a nossa alma. Alguém está de olho na nossa eternidade. Aí depois Ele perguntou como está a sua vida. E aí depois Ele te perguntou o que você tem preparado para viver a eternidade comigo. Deus ou Satanás? Céu ou inferno? Quem vai adquirir a tua alma, jovem? Quem vai tomar posse da tua alma, jovem? Deus ou Satanás? Céu ou inferno? Escolha hoje. Hoje é noite de escolha. Hoje é uma noite de escolha. E é você quem escolhe. Mas eu não quero deixar você simplesmente avisado que estão de olho em você. Deus é muito top, porque Ele não só nos avisa do perigo, Ele nos ensina como fugir dele. Deus não só nos fala que existe o céu e o inferno, mas Ele nos ensina a morar com Ele. É interessante que Deus fala, ó, tem o céu e tem o inferno. Hashtag fica a dica, escolha o céu que é melhor. Escolha o céu que é melhor. E como preparar a nossa alma para a eternidade com Deus? Para prepararmos para viver viver com Deus, existe um tripé que a gente constrói nessa vida terrena. E se nós não construirmos esse tripé, é muito certo que a sua eternidade não será com Deus. É certo, eu não estou falando que pode ser, não. Eu estou falando que se você não tiver esse tripé na sua vida a partir de hoje, é certo que você não vai morar com Deus. E a primeira perna desse tripé é algo muito, muito importante, que é crer em Jesus. Qual que é a primeira perna? Para você viver uma eternidade com Deus, para que você tenha certeza que a tua alma está com Deus, você precisa crer em Jesus. Só que não é um crer de falar, eu creio em Jesus, como a gente ouve em tantos lugares. Quantas vezes a gente não ouviu isso dentro da sala de aula, ou dentro de um ônibus, falar assim, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Não, eu não estou falando desse crer, não. Eu estou falando de algo real, de forma prática, de crer e viver o Jesus real, porque Jesus é real. O Jesus que eu estou falando para você agora não é um pendurado numa cruz ou pendurado num quadro, não, eu estou falando de um Jesus real, que se você chamar essa noite Ele para viver com você, Ele vai sentar do teu lado e vai falar assim, eu quero dar as mãos a você e viver uma vida top, eu quero te ensinar os caminhos dessa vida para você ter sucesso, eu quero abrir os teus olhos quando você falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Ei, se você crer em Jesus de verdade, Ele vai te mostrar os caminhos. Ele vai te falar o que fazer. Ele vai dizer para você por aqui sim, por aqui não. Isso é viver de forma prática o Jesus que nós conhecemos. Mas aí você nem conhece Jesus. Você só conhece o nome. Você nunca leu a parte da Bíblia que fala de Jesus. Você está na igreja e você é inspirado a ler a Bíblia. 3 capítulos por dia, mais o provérbio do dia, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aqui que leu o provérbio de hoje? Estão ramelando na missão, hein? Deus está de olho em você. E Satanás está gostando que você não está lendo. Ele está olhando para a bancada. Pensa numa bancada de fruta agora, no mercado, na feira. Sabe aquela
bancada com um monte de laranja? Imagine que as laranjas são as nossas almas. E aí Deus está pegando uma por uma e falando, essa está muito boa. E aí Deus chegou em você, agora. Só que tem alguém na bancada também. Tem alguém nessa bancada escolhendo as laranjas também, escolhendo as nossas almas. E Ele pegou em você também. Tá os dois agora. Chega aqui, me ajuda aqui a pregar. Pega no copo aqui. Imagine que isso aqui é uma laranja. Ó, tá os dois aqui. E aí Jesus fala assim, não, esse é meu. Eu derramei o meu sangue por ele. E o meu sangue foi derramado por ele e eu comprei ele. E aí Satanás fala, não, mas só está fazendo as minhas vontades. Nem te conhece, ele te conhece. Você fala que comprou, mas ele não te conhece. E Jesus fala, não, ele vai me conhecer. Porque na noite de 25 de maio, eu vou me revelar a ele de uma forma que ele vai entender que eu estou comprando ele. E é por um preço muito alto, que é a minha vida que eu dei por ele. E ele vai entender que ele já não é uma alma qualquer, é uma alma que eu quero para viver a eternidade comigo. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Mas você precisa construir, obrigado, Gabriel. Você precisa construir o primeiro tripé, que é crer em Jesus, e de verdade. Comece a ler os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João. Vai lá, leia, conheça quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus, para você viver o Jesus real. Não seja um papagaio de pastor, um papagaio de líder que fala, ei, Jesus é bom, e você sai repetindo, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Mas você nunca se preocupou em ler o porquê Jesus é bom. Então esse é o primeiro tripé. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 10, versículo 9. É assim que a gente começa a crer em Jesus. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A sua alma terá um dono. A sua alma terá um dono se você crer e com a sua boca confessar. Ou seja, não é só de falar, é de crer com o coração. E crer com o coração é praticar aquilo que Jesus diz. E aí nós vamos para o segundo tripé, que é obedecer ao que Jesus mandou fazer. Obedecer ao que Jesus mandou fazer. Ei, jovem, e aqui vem uma dificuldade que eu sei que vocês têm, porque eu também tive. Obedecer. E a gente tem uma dificuldade em obedecer, sabe por quê? Porque a gente não treina isso com os nossos pais que a gente vê. A gente desobedece eles a todo momento. Então, quando a gente fala, eu preciso obedecer a Jesus, fica algo muito aleatório para nós. E fala assim, caramba, obedecer a Jesus, cara. Minha mãe manda lavar a louça e eu nem obedeço. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não vejo? Para aí, é muito louco isso. Sim, é muito louco. Mas sabe o que é bom? Que Jesus está falando, você precisa me obedecer. Você precisa obedecer ao que eu vou te mandar fazer. E aí você vai começar a ler a Bíblia, amém? Amém? E você vai começar a ver o que Jesus manda fazer. E aí você vai ver que para muitas coisas Jesus fala, faz, vai, é isso, toma, pega. Mas para outras coisas Jesus fala assim, opa, aí não toque, não faça, não vai, por aí não, por outro lado, é para cá, é para a esquerda, não, agora é para a direita. É assim que Jesus faz. Esse é o Jesus real, que a gente ouve Ele falar e a gente obedece. Ele dita o nosso padrão a ser vivido. Ele dita o que eu quero. É interessante isso. Você quer experimentar esse nível de comunhão com Jesus? Porque Ele quer. Jesus te quer de uma forma singular e única.
Jesus te quer de uma forma tão grande que Ele tira um sábado à noite só para falar para você: eu te amo, eu te quero, e você precisa me ouvir. Você precisa me ouvir. Você precisa me desejar. Você precisa me conhecer. Jesus está querendo te conhecer. Jesus está querendo trocar ideia com você nas noites que você se tranca no quarto, solitário, achando que está só. E Jesus está a um convite de distância de você. Eu não sei se eu estou falando isso para um ou para dois jovens, mas a partir de hoje, quando você entrar no seu quarto, naqueles dias de bad, que você está mal pra caramba e você fala: meu, eu não queria nem viver. Experimenta convidar Jesus para estar com você. A partir de hoje, fala assim: ei, alguém me falou que existe um Jesus real. Eu ouvi um dia que existe um Jesus real e eu quero provar. E a primeira coisa que você faz a partir de hoje, quando você se trancar no seu quarto, fala assim: ei, Jesus, você é real mesmo? Senta aqui comigo. Seu primeiro sentimento, sabe qual vai ser? Seu primeiro sentimento vai ser assim: mano, tô ficando doido. Esse vai ser o seu primeiro sentimento, sabe por quê? Você vai perceber que a atmosfera dentro do teu quarto vai mudar. Você vai entrar com um peso nas costas, com a vontade de abandonar essa vida, com a vontade de falar: eu não quero mais nada. E quando você falar assim: Jesus, senta aqui comigo. Imagine só Jesus sentando com você assim, ó. Jesus sentou do teu lado, colocou a mão no teu ombro. E sabe a hora que a atmosfera vai mudar? É exatamente a hora que Ele colocou as mãos no teu ombro. E se você estiver com o seu coração disponível para ouvir a voz de Deus e recebê-lo, vai ser tão sensível o toque no teu ombro que você vai sentir. E você vai falar assim: mano, esse Jesus é da hora e Ele é real de verdade. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo a presença dEle aqui. E aí aquele sentimento de o mundo vai acabar, vai começar assim: não, só está começando. O mundo só está começando, para a minha vida só está começando. E aí, Deus tem uma história linda para a tua alma. Porque é através da tua alma é que Ele vai conquistar muitas outras almas. É através da sua vida que Ele vai ver alguém pedir. E quando eu falo alguém, eu estou me referindo a Satanás. Pedir a alma de jovens lá fora. E você vai estar do lado e falar assim: ei, um dia ele pediu a minha, mas deu ruim para ele porque eu aceitei Jesus. Eu preferi Jesus. E Jesus é da hora, mano. Jesus não deixa zoado para ninguém. Jesus deixa leve a nossa vida. Jesus deixa leve esse peso que você carrega sem necessidade. Ei, peso desnecessário é Satanás que coloca. E Deus tem uma história linda para nós. Deus tem uma história linda para nós. E eu preciso falar do terceiro passo aqui. Eu estou no segundo ainda, né? Quem quer saber o que Deus quer para você? Tem alguém que está ouvindo a voz de Deus aqui? Você está entendendo o que Deus quer com você? Aleluia. Você precisa obedecer a Jesus. E para você viver uma experiência como essa, se você não obedecer a voz dele, você nunca vai viver. Porque no dia que você estiver no dia mais mal da tua vida, Deus vai falar assim: ei, tem uma esperança. E se você for obediente, você vai falar assim: opa, eu ouvi alguém dizer para mim que vai ter uma esperança. E você vai aceitar a viver isso com Jesus. E aí vem o terceiro passo. É a terceira ponta do tripé aqui. E essa é muito importante. Não que as outras não sejam, a importância é igual para todas. Mas essa aqui é a garantia da eternidade. Essa é a garantia da eternidade. Coloque para mim Hebreus capítulo 12, versículo 14, por favor. Olha a garantia da eternidade. Busquem a paz com todos sem a qual ninguém verá. Vamos repetir? Vamos ler junto para vocês acordar?
Tem alguns aqui meio cochilando, assim, vão lá, 1, 2, 3, busquem. O terceiro ponto é viver uma vida de santidade. Viver uma vida de santidade. Põe para nós também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós acabamos de ler que sem santidade ninguém vai ver quem? Sem santidade não tem eternidade. Sem santidade não tem vida eterna com Deus. Sem santidade a gente não nos aproxima dele. E aí a gente vai ver agora em 1 Tessalonicenses que porque Deus não nos chamou, porque Deus chamou você, jovem. Essa noite Deus está te chamando. Deus está te chamando essa noite para uma vida pura e em santidade. E o problema é não se preparar para viver uma vida eterna com Deus. O problema é ouvir isso essa noite, que Deus não te chamou para uma vida de impurezas, mas de uma vida para a santidade, e continuar praticando as mesmas coisas que você pratica, fazendo a mesma vontade que Satanás quer, ouvindo a voz de Satanás e obedecendo a ele, ao invés de ouvir a voz de Jesus e obedecer a Jesus. E o problema é exatamente esse, que a gente não quer nos santificar. Eu não estou falando que você vai se tornar um anjo. Eu não estou falando que você vai se tornar alguém que não vai pecar, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em outra passagem vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, há um advogado no céu, aquele que eu te convidei para você conhecer nessa noite, que é Jesus de Nazaré. Se você conhecer esse advogado, mesmo em meio aos pecados dessa vida, pecado para crente tem que ser acidente, não prática. Quando a gente lê na Bíblia, uma vida de impureza é viver uma vida de pecados. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ter uma vida em retidão a Ele, para agradar a Ele em todo o tempo. E se nós almejar essa vida em santidade, tem algumas tarefas de casa que devem ser feitas. E aí você fala: como é que eu começo? O que eu preciso fazer para ter essa vida de santidade? Já ouviu a frase que é difícil fazer o fácil? Fazer uma coisa fácil é muito difícil. Sabe por quê? Você olha e você não acredita que é só aquilo. Por exemplo, para ter uma vida de santidade, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a prática diária. Prática diária. O que eu falei? Prática diária da leitura da Bíblia. É diário. Quem aqui fica sem almoçar? A gente não fica sem almoçar. Quem aqui fica sem tomar café da manhã? Talvez alguns. Talvez alguns falem assim: eu não tomo café da manhã, mas você logo almoça. A Bíblia, a leitura da Bíblia tem que ser assim, algo diário. É o pão diário. Não pode faltar. Outra coisa, a oração. E a oração não é algo complexo, é algo simples. Por isso que a gente acha que não é eficaz, mas é muito eficaz. Porque a oração, lembra do diálogo aqui? Você e Jesus? É isso. É você sentar e ter um tempo com Ele. Em um dia mau, você fala assim: Ei, Jesus, tá ruim pra caramba hoje. Eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, não vai dar. Se o Senhor não colocar uma ideia nova na minha cabeça, eu não sei o que vai acontecer. Se o Senhor não me fazer ver claramente, eu não vou conseguir entender. Isso é orar, é falar com Deus. E a gente acha isso muito fácil para viver uma vida de santidade. Aí a gente não faz o fácil e acaba não vivendo uma vida top das galáxias com Deus. A gente acaba não vivendo o extraordinário poder de Deus nas nossas vidas, porque a gente deixa de fazer as coisas simples. A gente está em um culto onde a palavra de Deus está sendo pregada e a gente está falando aleatoriamente com qualquer outra pessoa, menos com Jesus, menos dando ouvido a Ele.
A gente está disperso em um momento que a gente precisaria estar esperto no que Deus está falando, porque a tua alma está em xeque, a tua alma está aposta, e tem alguém de olho nela. Tem alguém de olho nela. Eu falei, é simples, né? Viver em santidade. Leitura da Bíblia, oração, e uma vida separada para Deus, consagrar-se ao Senhor. Sabe o que é consagrar ao Senhor? Não é parar num sábado de manhã, porque os líderes falaram, vai ter um jovem em guerra, e todos nós vamos começar a jejuar a partir da meia-noite, até 7 horas da manhã, ou até meio-dia. Não. Se consagrar ao Senhor é falar, hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou pecar. Senhor, estou separando a minha vida para Ti essa manhã. E fazer isso todos os dias daqui para frente. Senhor, estou separando a minha vida para o Senhor essa manhã. E aí você vai estar andando e vai ter a oportunidade de você pecar. E você vai falar assim, você não, o Espírito Santo dentro de você vai te lembrar que você separou aquele dia para o Senhor. E você vai falar assim, opa, hoje não. Hoje eu escolhi agradar a Deus e eu não vou fazer isso. Vai bater a oportunidade de se sujar com tudo aquilo que o mundo oferece, com a pornografia, com a masturbação, com a desobediência ao pai e à mãe. Vai aparecer as situações e você vai falar assim, opa, hoje não. Eu escolhi a Deus, eu escolhi agradar a Jesus, e é isso que eu vou fazer, hoje não. E aí amanhã é outro hoje não. E você vai parar um dia e vai falar assim, caramba, eu estou a um tempo onde a presença de Deus é tão palpável. Eu estou em um lugar, em um ambiente com Deus que eu não quero mais nunca sair. E você vai entender que foi o processo de santificação que você teve, dizendo não ao pecado e sim para Jesus. E para acabar, só para você saber que Satanás sabe o que você faz e que Deus também sabe o que você faz. Põe para nós Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. E se até aqui você só achava que era o Wendel falando, que era esse cara falando, Deus vai falar com você agora. Porque Ele conhece as suas obras. Jovem, Deus sabe o que você faz. E Ele sabe que hoje, você não é frio nem quente. Você não é crente e acha que é crente. É isso que Ele está falando. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou que você fosse quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Esse é um alerta de Deus para muita gente aqui. Você diz, sou rico, ou seja, eu tenho Deus na minha vida, eu sirvo a Deus. Lá fora você fala que é crente. Enriqueci-me e não preciso de nada. Você acha que não precisa de mudança. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, se purifique, jovem. Peça perdão dos teus pecados, se santifique, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez, ou seja, não se manifeste a vergonha dos seus pecados. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos. Abra os seus olhos, a fim que possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Hoje, tudo que Deus falou até aqui,
se faz sentido para você, não é uma condenação, é uma repreensão, porque Ele te ama. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele vai entrar, vai comer com você, vai ter vida de comunhão com você, e você vai ter uma vida de comunhão com Ele. Aquele que vencer, aquele que viver, o vencedor tem isso, o tripé. Aquele que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei. Volta lá, 21. Como meu Pai, venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos? Tem alguém que tem ouvido aqui? Alguém está ouvindo o que Jesus está falando? Alguém está ouvindo? Então ouça, jovem. Não precisa colocar. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que o próprio Deus de paz o santifiquem. Que Deus o santifique em vocês, jovens. Que essa noite Deus comece a o santificar. E que o Deus de paz venha santificando a vida de vocês inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até o dia que Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar.